Olá, minha irmã, meu irmão. Estamos dando continuidade a essa série de mensagens sobre a importância da comunhão para o desenvolvimento da missão da igreja. E hoje nós vamos compartilhar com você sobre a importância de estarmos em comunhão e quanto estar em comunhão opera para a manifestação do Espírito de Deus entre nós. E que estar em comunhão e viver como igreja não é apenas um pedido de Deus, não é um favor, mas uma ordenança do Pai, porque o Senhor quer nos abençoar. Então, abra o seu coração e preste atenção naquilo que Deus vai ministrar em você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, bom dia a todos, a todas, nossos irmãos amados, aqueles que vão assistir a mensagem depois gravada no YouTube. Deus abençoe vocês também. Queridos, é uma alegria poder estar compartilhando a palavra do Senhor essa manhã. O pastor Marcelo, como falei no início do culto, ele está viajando, tirou no final de semana para estar com a esposa, comemorando o aniversário de casamento deles semana passada. E vamos dar continuidade à série de ministrações que temos trazido sobre a importância da comunhão para o desenvolvimento da missão da igreja. A gente tem trazido diversas mensagens de Deus, das Escrituras, sobre esse sentimento que o Senhor colocou no nosso coração, está compartilhando. A gente tem usado muito os textos de João, tanto do Evangelho de João, quanto da primeira carta de João, que foi a primeira mensagem dele, foi, acho que ele usou 1 João 4, e domingo passado ele utilizou João capítulo 14. E hoje nós vamos dar então continuidade a essa série, e o texto principal está lá em João. São dois textos, está lá em João no capítulo 14, versos 26 e 27, e no Salmo 133, versos de 1 a 3. São dois textos que nós vamos estar lendo. Então, Evangelho de João, capítulo 14, versos 26 e 27, e o Salmo 133, versos de 1 a 3. Diz assim o Salmo, João 14, 26 e 27. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E o Salmo 133, de 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu te peço que tu venha dar graça a mim e venha falar com cada um que estará ouvindo essa mensagem. Ministra, Senhor, os seus corações. Eu te peço, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, Senhor, e faz-me instrumento útil em tuas mãos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então, queridos, nós temos buscado referências no Evangelho de João e nas cartas de João para trazer aos nossos corações orientações sobre a importância da vida em comunhão da igreja. A gente que acabou de estar finalizando esse processo de pandemia, o andar em comunhão e o viver em comunhão passou a ser muito questionado por muitas pessoas. Será que é importante a igreja estar em comunhão? Será que é necessário a igreja andar em comunhão ou nos encontrarmos? Enfim, e esse sentimento e essa percepção, ela tem sido assim defendida por alguns grupos, principalmente em redes sociais, que defendem que não existe mais uma necessidade de congregação, de estarmos juntos, de congregar, e justificam que às vezes para não ter aborrecimento com o irmão, aborrecimento com o menino, aborrecimento com gente mais velha ou gente mais nova, com o pastor, com o presbítero, com o diácono, com liderança. Aí, não quero me aborrecer, então prefiro ficar em casa. Ou então, para não ser enganado, porque a gente sabe que tem falsas lideranças, aí na defesa de que, eu não quero ser enganado por ninguém, então eu prefiro ficar aqui na minha, isolado, eu acompanho uma mensagem ali, uma mensagem aqui, e vou então escolhendo aquilo que me agrada. Ou então, até mesmo por questões de saúde pública, não, a pandemia ainda não acabou, eu tenho comorbidade, eu tenho que me resguardar, e assim, são colocados inúmeros motivos para então achar que o estar junto em congregação e em comunhão seja algo que estaria ultrapassado, vamos dizer assim. E, queridos, por mais que sejam plausíveis essas justificativas, porque existe uma plausibilidade, existe uma lógica, uma certa coerência, todas essas questões assim defendidas por essas pessoas, elas de fato existem. A gente sabe que tem gente que não tem caráter, a gente sabe que às vezes a gente vem aqui no meio da comunhão, da igreja, etc. Às vezes ocorre alguma coisinha que desagrada a gente. Tudo isso acontece, que ainda não acabou a pandemia, que a gente precisa ter diversos tipos de cuidados, enfim. Mas essa é a lógica que segue, que rege o viver em igreja. Isso justifica não ter comunhão? Isso justifica não estar congregando? No início do culto eu fiz referência a um texto, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 18 a 20, ele traz qual é a lógica que deve estar norteando a vida de nós que somos cristãos? Que diz assim, dá uma olhada, diz assim que a lógica das Escrituras, ela não acompanha a lógica do pensamento humano. A nossa lógica, ela segue uma lógica de fé, ela segue uma lógica baseada e calcada no poder de Deus. Nós temos que crer nisso. Se não crermos que a lógica cristã é uma lógica de fé e uma lógica do poder de Deus, então, queridos, a gente fecha a igreja, vamos para o clube, vamos tomar sol, brincar de piscina, vamos alugar um barco lá no lago, vamos passear, tomar sol, enfim, fazer outra coisa, fazer uma caminhada, porque essa é a lógica, digamos assim, social. Mas a lógica da vida cristã não é essa. A lógica da vida cristã está baseada na manifestação do poder de Deus. Sim. Então nós cremos que esse poder está presente aqui. E esse poder se manifesta quando a igreja está reunida. Alguns podem então dizer, isso é insano, ou isso é loucura. É verdade.
Porque a mensagem do Evangelho, ela é loucura para aqueles que não o conhecem, que não conhecem a Cristo. Mas para nós que somos salvos, e que o apóstolo Paulo fala nesse texto de 1 Coríntios, ela é poder de Deus. E Deus faz dessa lógica algo louco para o mundo, mas aos olhos do Senhor, essa é a verdadeira sabedoria, essa é a verdadeira instrução. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós, todo esse período de pandemia na igreja, apesar de termos um tempo em que não podemos, ficamos impedidos de nos congregar, quer seja pelo espaço físico onde estávamos não era adequado, mas em todo o tempo nós buscamos e procuramos fazer com que a igreja mantivesse a comunhão, até mesmo pelas algumas atividades virtuais ou coisa parecida, porque até a comunhão, queridos, não necessariamente obriga a ser apenas presencialmente. Nós não ficamos impedidos de ligar para as pessoas, não ficamos impedidos de fazer contato com elas, não ficamos impedidos de orar por elas, não ficamos impedidos de encontrar eventualmente durante a semana, de nos encontrar na praça ou nas ruas do parque da cidade, ou nos encontrarmos para nos ver. Não foi em nenhum momento impedido, e isso é a comunhão da igreja. Isso é necessário que ocorra entre nós. E agora que já podemos nos reunir, e estamos retomando também as nossas reuniões de grupos menores, por exemplo, já estamos com um grupo menor lá na Zanorte, já funcionando, tem um outro grupo menor funcionando aqui em Águas Claras, e enfim, estamos nos organizando para isso, e também na Asa Sul, mas só vai acontecer se tiver o quê? Necessidade e sede entre nós. Você precisa compreender que essa comunhão, ela é necessária, ela é importante. Então, o tema que nós estaríamos procurando dialogar nessa manhã é tentar responder essa pergunta à luz das Escrituras. É justificável ficarmos sem ter comunhão? É justificável você ficar sem ter comunhão? Você que está nos assistindo, se você não está em comunhão conosco, com a igreja, eu quero apresentar alguns motivos que vão reforçar essa ideia, à luz das Escrituras, de que a comunhão é necessária para cada um de nós que somos cristãos. E a primeira ideia é que viver em comunhão entre os santos, ela é de fato uma experiência desafiadora e prazerosa. Estar vivendo em comunhão, irmãos, é algo que tanto nos desafia, quanto ao mesmo tempo é algo prazeroso. Nos desafia por quê? Porque nós temos que sair de uma certa forma de uma zona de conforto. Você, para estar aqui essa manhã, você teve que acordar mais cedo, se arrumar, se vestir, pegar o seu veículo, você se deslocar para esse local, para estar aqui conosco. Muito mais fácil seria, faz uma reunião virtual, entra ali, manda mensagem para todo mundo, é muito mais cômodo, etc. De fato, mas só que nós não somos chamados para viver no comodismo, nós somos chamados para viver no reino. E se o reino de Deus nos chama para estarmos juntos em obediência a esse rei, eu quero estar junto dos meus irmãos. Amém? Amém. Então é algo que nos desafia, nos tira de uma certa zona do conforto, de uma certa situação, digamos assim, cômoda. Nos desafia porque de repente encontra uma pessoa que você não concorda muito com ela,
ou uma pessoa que pode ser que ela estava trabalhando, veio direto do plantão para aqui, não teve condições de tomar um banho em casa, está com uma roupa assim meio desconfortável. Ai meu Deus, mas esse irmão não está cheirando muito bem, não é? Fazer o quê? Uai, tudo isso acontece, meus irmãos. Lidar com a situação, eu não vou lá porque eu tenho um filho pequeno e as crianças ficam trazendo problemas, ou não, eu não vou não porque lá tem gente que tem filho pequeno, aí fica atrapalhando o culto. Irmãos, todas essas situações acontecem na vida. E a gente não pode colocar isso como um empecilho para nós estarmos em comunhão. Não justifica, porque viver a vida cristã, ela impõe essa situação. Basta nós lembrarmos da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela, quando estava sendo perseguida por Roma, talvez não conseguiam se reunir dominicalmente, mas eles faziam de tudo para se reunir, para se encontrar. Porque eles sabiam que eles corriam o risco de, no meio daquele encontro, chegar uma patrulha romana e aprisionar todos, e o fim ali seria o circo romano, seria o jogar as feras, o ser empalado em praça pública e ser queimado como pira para as vias romanas, porque esse era o fim de quem era cristão. Mas mesmo assim eles se encontravam, eram impedidos muitas vezes por situações. Estou sabendo que estava uma guarda romana chegando ali, eu não vou a gente está aqui, por favor, venha prender a gente. É lógico que não. Então cuidados eram tomados, assim como tomamos cuidados durante a pandemia. Mas mesmo assim vamos ficar inertes? Não, meus irmãos, nós temos que nos mover e superar todas as situações. Todas as situações que às vezes trazem algum tipo de incômodo, porque nós cremos no poder de Deus, amém? Amém. E esse poder de Deus em nós é que faz com que a gente suporte o irmão ou a irmã, suporte a criança, suporte o mais velho, suporte o mais novo. Esse operar do Espírito de Deus em nós é que nos dá paciência, é que nos deixa, digamos assim, às vezes, não, pastor, a mensagem está incomodando muito, essa cadeira, que cadeira confortável essa que nós estamos aqui? Não, mas eu estou muito tempo sentado. Meus amados, a ação do Espírito de Deus em nós é que torna esses momentos de desafio e de prazer concretos. O texto que acabamos de ler, ele fala exatamente sobre isso. O salmista diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Se tem uma coisa, por exemplo, que minha esposa gosta, é quando o povo se reúne. Gosta de um barulho, o pessoal falando isso, aquilo, porque algo latente no coração dela, aquilo agrada o coração, porque o Espírito de Deus se manifesta nesse momento. Quando nós estamos como igreja, tem esse burburinho santo, esse barulho de Bíblia folheando, esse burburinho santo quando a gente está orando um com o outro, ou quando estamos aguardando o culto começar e as pessoas estão se falando, ou até mesmo quando as crianças estão, graças a Deus, andando aqui entre nós. Que bom que elas estão aqui andando entre nós, que elas podem fazer isso livremente. Amém. Porque é terrível, queridos, quando essas coisas não acontecem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando meu filho nasceu, o Abigar dele foi baixo e ele teve que ficar na UTI. E quando eu estava lá todo preparado, com 2 máquinas para tirar foto, isso e aquilo, aí quando ele nasceu, parecia um bonequinho de pano, todo mole, roxinho. E aí a pediatra fazendo massagem cardíaca nele, colocando o aspirador, e eu já ficando assim catatônico, falando assim: vai beber, vai beber, vai beber, vai beber.
E aí, de repente, ele começa a rosear o rosto e chorou. Mas ele ficou vários dias na UTI neonatal. Queridos, à noite, aquele corredor, ouvindo um monte de bebezinho chorando, e no meu quarto não tinha nenhuma voz de choro de bebê. Que terrível foi para nós. Então essas coisas que acontecem quando a igreja está reunido, elas são maravilhosas. Amém. Vocês estão entendendo? Elas não são motivos de tristeza. Criança movendo, a gente orando, a gente se movimentando. Isso é maravilhoso, porque viver em comunhão com o reino, em igreja, isso acontece e tem que acontecer, graças a Deus. E a gente, nós estamos num ambiente sisudo, fechado. Isso aqui não é um local de velório, mas um local de alegria, de celebração, de adoração ao Rei dos Reis. Amém. Isso nos desafia. Nos desafia porque de repente eu estou triste, eu estou magoado e eu não quero me alegrar. E aí eu falei, não vou à igreja não, porque eu não quero passar por fortes emoções. E aí você se isola, você cai na armadilha do inferno. Porque a igreja aqui é o local de manifestação do reino, que nos desafia e nos enche de alegria. Amém. Por isso que Jesus, no texto de João que eu li, fala que o Espírito Santo enviará e lhe ensinará todas as coisas, não só para fazer lembrar, mas assim, deixo-vos a paz. Quem opera essa paz, querido, é a ação do Espírito. E à luz do salmista, esse Espírito opera quando estamos reunidos. Amém. Em nome de Jesus. Então, e Jesus ainda falou lá no último versículo do texto, no verso 27, e ele fala assim, essa paz não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Não tenha medo em estar em comunhão. Não tenha medo em estar em congregação. Não tenha medo em estar reunido uns com os outros. Não se limite em função disso. Apesar de todos os riscos. O risco de ser enganado, o risco de ter um irmão chato, o risco de ter menino movendo, gritando, o risco de ter velho reclamando, murmurando, o risco de ter cadeira enjoada, dura, o risco de ficar doente. Não tenha medo, creia no poder de Deus. Amém. Creia nesse poder. Não estou falando para você ser insano. Se você estivesse aqui entre nós, você vê vários dos nossos irmãos estão de máscara. Graças a Deus por isso. Porque todos eles se preocupam, se cuidam. Não é insanidade que eu estou falando. Também estou dizendo que quem seja de máscara seja insano. Não é isso que a gente pode agora. Mas o que eu estou dizendo é que não existe motivo, justificativa, lógica, divina, espiritual para você ficar isolado e sozinho, meu irmão. Amém. Se você é cristão, se você segue a Cristo, se você é dirigido pelo Espírito de Deus, você precisa estar em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Um segundo motivo que eu quero dizer para vocês é que o viver em comunhão, ele promove a manifestação do Espírito Santo entre nós. Amém. Como é mais fácil, e isso eu tenho certeza, na sua história, na sua vivência cristã, tente se lembrar dos momentos mais marcantes de vida de oração que você teve. Foi quando você estava sozinho no seu quarto, como Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, entra no seu quarto e fala que o seu pai está em secreto.
Ou quando você está reunido com 2, 3, 4 pessoas e um começa a orar e o outro começa a orar e um começa a clamar e de repente começa a falar em línguas, o outro começa a profetizar e o outro é tomado em cântico espiritual e depois alguém vai e ministra e Deus opera. Vocês já viram isso acontecendo? Amém. Aonde marca mais na sua vida? Não estou dizendo que esses momentos de devocional individual sejam negados, pelo contrário, eles precisam acontecer e são importantes. Mas quando estamos reunidos como igreja, é diferente. Por quê, gente? Vou dizer, Jesus prometeu isso. É palavra de Cristo. Ele prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o que ele falou? Eu ali estarei. Então você não está orando sozinho. Você está com mais 2 e 3, você tem a companhia, a presença. Jesus está segurando a tua mão ali do lado. Ele está ali. Ele está aqui entre nós. Amém. Você que está nos assistindo, infelizmente você não está podendo experimentar o gozo que é de estarmos aqui como igreja, porque percebemos a ação do Espírito entre nós. Amém. A gente consegue perceber a unção, o caminhar de Deus aqui, a orla das suas vestes passando sobre nós. Amém, Jesus. Por vezes choramos, por vezes nos quebrantamos, Amém, Jesus. por vezes dá a vontade de dar um aleluia, um glória a Deus, de levantar a mão, de dar uma salva de palmas. Por quê? Porque o Espírito de Deus, não só o Espírito de Deus está entre nós, mas o próprio Senhor Jesus ali se manifesta. Amém. O salmista, no Salmo 133, ele falou assim, olha, no Salmo que nós lemos: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça. E aí, todos nós que somos cristãos entendemos que quando no Velho Testamento se faz referência ao óleo, à unção, é uma ilustração clara da manifestação do Espírito Santo. O Espírito que unge, o Espírito que traz a presença de Deus entre nós. Então, quando estamos reunidos, queridos, o Espírito de Deus se manifesta entre nós, também porque é promessa de Deus, além do Filho, o Espírito. Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, mas no texto de João que acabamos de ler, ele disse: eu vou enviar o Conselheiro. O Espírito Santo estará com vocês. Esse Espírito Santo está aqui. E Ele está ministrando aos nossos corações. E como Ele ministra? Segundo os textos que nós lemos, nós podemos dizer que o Espírito Santo ministra trazendo ensino. Amém. Na carta, no Evangelho de João, Jesus está dizendo: olha, o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É aqui, queridos, quando nós reunimos como igreja, que nós ouvimos de Deus, à luz das Escrituras, aquilo que o Senhor, orientando as suas lideranças, trazem para você como ensino vindo do alto. Você precisa crer nisso. Quando eu saio de casa para vir à igreja, para estar sentado, para adorar ao Senhor, também venho pronto e preparado. Eu quero receber uma palavra de Deus na minha vida. Eu quero que o Espírito de Deus me instrua, me ensine, me mostre, me traga a mim discernimento para compreender tudo que passa, para compreender como está o meu viver, o meu andar. E é quando estamos aqui reunidos como igreja. Por que eu digo isso? Porque às vezes nosso coração é enganoso. E se a gente, quando se isola, se afasta, a gente começa a selecionar textos bíblicos que, vamos dizer assim, que possam nos agradar um pouco mais.
Ah não, isso daqui eu me agrado. Ah não, isso daqui eu não concordo muito não. Ah não, acho que não é de Deus não. Isso não é de Deus não. Diga, Marcos. Mas do jeito que você está falando, está dando a entender que o Espírito Santo não fala comigo em casa. Não estou dizendo isso não. Mas É que eu estou falando aqui. Nessa linha, então, Não, é que eu estou falando, eu estou querendo só esclarecer que às vezes quem se boa sua ponderação, que quem se isenta de estar congregando como igreja e fala assim, não, Deus fala comigo, eu não preciso de estar em comunhão com a igreja para Deus falar comigo. Então Deus fala comigo, então se Deus fala comigo, não preciso estar em comunhão com a igreja. É nesse sentido. Quem se isola se volta com sabedoria. Exato, exatamente nesse sentido. Obrigado pela ponderação, viu, Michael? Então, queridos, e porque por vezes quando a gente está nesse sentimento, nosso coração é enganoso. E aí então a gente é levado. Tem um autor de um livro chamado O Discípulo, Juan Carlos Ortiz, o nome dele. E ele fala o seguinte, que às vezes os evangelhos têm o evangelho dos santos evangélicos, que é o evangelho que ele seleciona. Isso daqui serve, isso daqui não serve, isso daqui serve, isso daqui não serve. Então é nesse sentimento, nesse selecionar, é que acaba direcionando para uma vida espiritual centrada no egoísmo, centrado no individualismo, centrado na própria pessoa, e não naquilo que o Espírito de Deus quer falar pela sua igreja, para a sua igreja, dentro da sua igreja. Não estou querendo dizer que Deus não fale individualmente com você, que está aí nos ouvindo, mas Deus quer falar também aqui entre nós. E que o Senhor fala aqui entre nós não pode estar em conflito com aquilo que Deus está falando com você individualmente. Amém? Amém. Além do ensino, e é interessante que esse ensino ele diz o texto do Salmo 133 que a unção do Espírito ela vai sobre a cabeça, desce sobre a barba e a gola das suas vestes, né? Então ela é uma ação do Espírito que vem sobre o todo. E quando nós comparamos essa descrição que o salmista faz com a descrição que o apóstolo Paulo, e lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, compara a igreja com o corpo de Cristo, como um corpo ligado entre si, no qual o cabeça é Cristo. Se a gente for fazer a imagem de um e de outro, essa ideia de totalidade que Deus quer fazer. Deus quer ministrar a sua igreja como um todo, e não apenas individualmente. Deus tem palavras específicas para cada um de nós? Tem. Mas mais do que falar individualmente, Deus quer falar a cada um de nós como igreja. No salmista, a descrição quando ele chega na sua veste, é que na veste sacerdotal, que é a veste de Arão, o sumo sacerdote, tem a mitra. Na mitra dele tem aquelas 12 pedras, representando toda a tribo de Israel, a totalidade do povo, a unção chegando a todos. Da mesma maneira como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, dessa união do corpo, ligados um ao outro, no qual o cabeça é Cristo. Esse corpo, identificado com Cristo, recebe essa unção. Essa unção vem de Cristo e estende a sua igreja como um todo. Amém. Não isoladamente. Além do ensino dessa ministração, a comunhão dos santos ela nos traz cura física e cura na alma. Quando o salmista fala no Salmo 133 que essa unção é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, o óleo também era um elemento usado
para a unção, para alívio de feridas, como a própria Bíblia fala lá em Tiago, no capítulo 5, que se tem alguém enfermo, chame os presbíteros, unja-o com óleo, e a oração da fé curará o enfermo, e se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Então esse derramar do Espírito, ele traz cura sobre nós, e essa cura se manifesta onde? Aqui, como igreja, como corpo. Deus quer fazer isso entre nós. Não estou dizendo que Deus não cure você que está aí sentado assistindo esse vídeo, e caso você esteja enfermo, porque a fé não tem limites. Amém. Mas o instrumento que Deus quer para trazer cura é a sua igreja. Por isso que 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que dons foram distribuídos ao corpo, para a verificação do corpo, para que ali no meio do corpo, um vá, ministre sobre o outro cura, o outro vá, ministre sobre o outro a palavra de conhecimento, e o outro vá e receba de Deus: olha, eu tenho uma palavra de revelação para você, eu tenho uma mensagem de Deus para você. É aqui no corpo que Deus traz todo esse restaurar. Amém. Quando estamos sozinhos, é só eu e Deus, amém? Graças a Deus por isso. Mas o local, o ambiente restaurador não é você isolado na sua casa. O ambiente restaurador é aqui, em comunhão, em congregação, como igreja. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Luiz, a própria oração do Pai Nosso é isso. Isso. O Pai não é só meu, o Pai é nosso, né? Não é meu Venha Pai. sobre nós o teu reino. Amém. Né? Amém. Bem observado, minha irmã. E tanto a referência também do Salmo, João, nessa referência de 1 Coríntios 14, ele diz que ele ilustra a ação do Espírito também em nossa alma. Por quê? Se o salmista aponta mais para a cura física, do óleo, da unção que cura, nas palavras de João, para a cura da alma, na questão do medo, na questão da ausência de paz, de todas as preocupações, que quando o Espírito de Deus se manifesta, e manifestando aqui entre nós como igreja, vem paz sobre os nossos corações. Amém. Você que está passando por dificuldades de depressão, de angústia, de tristeza, meu querido, o que o inferno quer é que você se isole. E a cura de Deus é que você esteja no meio dos santos. Amém. Esse é o canal de cura. Porque aqui o Senhor manifesta a sua bênção. Amém. Entre nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Uma outra manifestação do Espírito é que quando estamos reunidos há uma imersão nossa no Espírito. Nós quase como emergimos na presença de Deus. E essa descrição que o salmista fala, dessa unção que vem sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla das suas vestes, dá uma ideia de conseguirmos em comunhão adentrarmos cada vez mais em uma dimensão mais íntima com Deus. Isso está reportado em outros textos das Escrituras. Se você for pegar lá em Ezequiel, no texto das águas purificadoras, lá em Ezequiel 47, ele descreve bem sobre esse andar, né? O profeta vendo, olha, eu estava com águas pelos artelhos, depois pelos joelhos, pela cintura, e depois eu estava totalmente imerso, nadando por essas águas que saíam do trono de Deus. Quando estamos reunidos, nós podemos ter essa dimensão de imersão. É possível isso. Não estou falando que isso não aconteça individualmente, mas quando estamos reunidos, essa descrição que o salmista fala, de estar emergindo, de estar aprofundando, de estar ampliando cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor. O que é curioso é que o Espírito de Deus, ao mesmo tempo,
que Ele deseja ter essa intimidade intensa conosco, como igreja, Ele respeita. Se você quiser não ter essa intimidade, ela não acontecerá. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 42, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, se você vem para a igreja, não está disposto a se aprofundar, a se deixar emergir na presença de Deus, querido, nada vai acontecer. Você precisa estar disposto a fazer isso, estar desejoso, você tem que estar ansioso, está uma sede explodindo dentro de você. E por quê? Isso quer dizer então que para a manifestação do Espírito de Deus em nós depende só de nós? Não. Já foi construída a condição. O Espírito de Deus já foi enviado. Jesus falou assim: olha, o conselheiro já está entre vocês. Então, se o conselheiro já está entre nós, já caminha entre nós, se a promessa dele de estar entre nós, só por estarmos reunidos aqui, passa então a única opção de que, se não estamos tendo, como igreja, experiências íntimas com Deus aqui quando estamos reunidos, não é por culpa de Deus, é por culpa exclusivamente nossa, porque não estamos desejosos dessa plena intimidade. Então, ficar em casa não é justificativo. Por isso que estar junto com a igreja é desafiador. E somos chamados, somos desafiados a ir contra as nossas beldades, as nossas ideias, as nossas vontades, enfim. E por fim, queridos, o salmista fala que ali ordena o Senhor a sua bênção. Não que não sejamos abençoados quando estamos em nossas casas individualmente, mas quando estamos reunidos como igreja, um grupo menor, aqui dominicalmente, quando a gente encontra lá no trabalho aquele grupo de irmãos de oração, no intervalo, enfim, meus queridos, estamos assim nesse momento reunidos como igreja e a bênção de Deus é ordenada. Amém. Não existe algo mais precioso para nós do que ser abençoado por Deus. Porque abençoado por Deus é Deus dizendo assim: olha, eu estou contigo, eu estou ao seu lado. Isso que é a bênção de Deus, é a aprovação. Eu estou aprovando você. É Deus dizendo: olha, valeu a pena morrer na cruz, derramar o meu sangue pela sua vida. O sacrifício não foi em vão. Isso que é a bênção de Deus, essa aprovação de Deus. Quando estamos unidos, Deus ordena a sua bênção. A bênção é a resposta de Deus à nossa obediência a Ele. Porque as Escrituras, elas nos ordenam a não deixarmos de congregar. E aí, eu peço a vocês que abram lá em Hebreus capítulo 10, no verso 25. Que nós temos uma exortação. Diz assim, o autor de Hebreus: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Ou seja, desde a igreja primitiva já tinha esse problema dos sem igreja. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E que dia é esse, queridos?
É o dia da volta do Senhor, o dia do nosso encontro. Meus amados, a gente vendo toda essa situação, esse ambiente de guerra no leste europeu, esses 2 anos de pandemia, se você não se atentou, o quanto esses sinais que estão acontecendo no mundo reportam para a volta do Senhor, para o nosso encontro com Cristo. Se vocês não entendem que isso são sinais, e que, segundo o autor de Hebreus, deveria ser um motivo a mais para estarmos reunidos como igreja. Por isso que eu entendo que toda essa motivação, essas justificativas que são dadas para não estar congregando como igreja, são orientações, desculpe a franqueza, vindas do inferno. Porque esse inferno não quer que você experimente, viva em obediência à palavra que o Senhor nos deu. Amém. Amém. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de cura. Não há justificativas para não vivermos em comunhão. E se por alguma razão a gente ficar impedido de nos encontrar, assim como a igreja primitiva, a gente deve se empenhar. Pastor Luiz, eu não estou podendo ir para a igreja. Por quê, meu irmão? Por conta de uma situação, eu estou sem carro. Vamos dar um jeito então. A gente conversa com a igreja, vê se tem alguém para dar carona. Se a igreja dá carona, a igreja se mobiliza. Vamos arrumar um jeito. Tem condições de você vir de um transporte? A igreja se junta, vamos ajudar você. Vai, a igreja vai lá e contribui. Os irmãos, eu tenho certeza que nenhum dos irmãos que estão aqui, eles colocariam algum impedimento com respeito a isso, se houver qualquer tipo de necessidade. Não, eu passo aí na sua casa para buscar você. Qualquer um de nós aqui, se você chegar e disser, eu estou com dificuldade, vocês podem me ajudar, a gente vai fazer isso, porque isso é viver na igreja. A igreja se anda por é movido por esse sentimento. Pastor, eu estou enfermo, não estou podendo sair de casa. Meu irmão, olha, assista a palavra que a gente vai ser transmitido, mas nós vamos aí visitar você para orar contigo, para termos comunhão. Isso é um momento também de comunhão, quando você recebe uma visita pastoral, por alguma razão. Isso também é a igreja, ou do pastor, ou de algum outro irmão. Irmãos, olha, fulano de tal está enfermo, não está podendo ir. Qual é o endereço dele? Eu quero ver se eu faço uma visita para ele também, pastor. Isso é viver em igreja. Percebe que, eu não quero estar vivendo na igreja exatamente para não ter esse tipo de incômodo. Eu tenho que visitar pessoas, orar para pessoas. Eu não quero saber disso não. Então, meu irmão, olha, tudo bem. No inferno você não vai ter trabalho nenhum disso. Porque a vida cristã é isso. Se você não quer andar como Jesus andou entre nós, então você não vai viver com Cristo a eternidade. Porque era assim que Jesus vivia. Jesus ia, visitava o oprimido, visitava o necessitado, orava com as pessoas, estava junto, tinha prazer em estar em comunhão, em intimidade com os seus discípulos. Ou então você decide, não quero ser discípulo de Cristo. É uma opção também. É uma opção, uma triste opção, mas é uma opção. Deus tem nos chamado, queridos, para vivermos em comunhão. Amém. Deus tem chamado você para andar em comunhão. Amém. Deus tem chamado a igreja para ter intimidade. Porque em comunhão nós somos abençoados por Deus. É aqui que o Senhor vai ordenar a sua bênção. Aqui que Deus vai falar intimamente com você, poderosamente. Aqui que você vai receber palavras proféticas, palavras de conhecimento, palavras de cura, palavras de revelação. Aqui que o seu coração, que às vezes é enganoso, vai ser trazido para o centro da vontade de Deus. Aqui que você vai ser tratado
curado, restaurado, motivado, vivificado. Aqui que você vai ser instrumento de Deus. Aqui que você vai ser canal e você vai orar por alguém e essa pessoa vai ser curada através de você. Aqui que você vai manifestar os dons do Espírito, porque Deus colocou esses dons para a edificação dos santos, para a sua edificação e para a edificação dos outros. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos ter um momento de oração nesse instante.